Olá! Voltamos para mais uma aula incrível. Vamos para a aula 2, inteligência emocional. É um tema que eu ia fazer só uma aula, mas aí eu pensei assim, eu falei assim, o que mais eu posso contribuir? E aí eu fiz algumas pesquisas, e achei um material muito interessante, eu vou até indicar o site, e que eu vou utilizar hoje na aula de hoje, e é feita com muito carinho para vocês. Vamos lá? Vamos aprender mais um pouco? O que é inteligência emocional? Complemento da aula 1, né? A inteligência emocional é a capacidade de compreender e gerenciar os próprios sentimentos, assim como os sentimentos dos outros. Daniel Goleman, conhecido como pai da inteligência emocional, relata que não existe relação entre ela e o QI, pois elas são controladas por diferentes partes do cérebro, enquanto o QI não é capaz de mudar de forma significativamente. Ao longo da vida, a inteligência emocional pode evoluir e aumentar, e alguns hábitos podem ajudar a desenvolver esse tipo de inteligência. E é sobre esses hábitos que eu vou relatar aqui para vocês. Lembrando que eu estou utilizando como referência, né, o conteúdo de um site incrível, que é o Hipercultura, e que eu pesquisando encontrei, então já estou indicando aqui, até mesmo para dando os méritos da construção do conteúdo, né? Os slides fui eu, mas a questão do conteúdo em si. Incrível, eu amei, eu li tudo e adorei. E é por isso que eu estou aqui para trazer na aula de hoje, e aí eu vou comentar sobre os pontos citados. Então, o primeiro ponto: dê atenção ao seu corpo e comportamentos. Preste atenção ao seu comportamento, observe como você age quando está sentindo certas emoções e como isso afeta a sua vida. Uma vez que nos tornamos mais conscientes disto, é fácil julgar e começar a atribuir rótulos ao nosso comportamento. Lembre-se também de ouvir o lado físico do seu corpo, sensações e sentimentos como calafrios, por exemplo, podem sinalizar que você precisa prestar mais atenção ao momento. Vocês já ouviram falar aquelas pessoas que têm medo de falar com as outras? E que por algum motivo essa pessoa muitas vezes te causa e te afeta de uma forma tão significativa no seu, vou dar um exemplo, no trabalho, né? Às vezes tem aquele chefe que implica o tempo todo, que ele não é colaborativo, né? Ele não colabora. Quando ele vem com os julgamentos, e às vezes vem com julgamentos sem solução, ou simplesmente fica demandando: ô Ciclano, vem aqui, vai lá imprimir umas coisas para mim. Ô Bertano, faz isso. E não é só o solicitar ou pedir, é a forma de pedir, é a forma de executar e a forma de ensinar. E às vezes a pessoa te incomoda tanto que te causa até aquele efeito no estômago. Por isso que é importante olhar o nosso comportamento, o quanto isso nos afeta e como lidar com isso para amenizar esses impactos, a ponto dessa pessoa não te causar efeito nenhum, né? Se é uma implicância ou algo que é da pessoa, é da pessoa. O que vai diferenciar é a forma que você encara essa situação, a forma que você se coloca nessa situação. Fez sentido para vocês? Então, prestar atenção no corpo, nas sensações é muito importante para que você possa tratar na causa raiz do problema. Lide de frente com o estresse e a ansiedade. Todos passam por momentos estressantes na vida ou se sentem ansiosos por algum motivo. Saber lidar com essas situações pode fazer a diferença entre o equilíbrio e a disfunção. Quando sob pressão, a coisa mais importante a ter em mente é manter a calma. Dicas rápidas como lavar o rosto com água fria, tomar ar fresco, evitar cafeína ou fazer exercícios intensos pode mudar muito a maneira como nos sentimos. Olha que interessante. É sair daquela zona de estresse. Se aquilo está te incomodando, te sufocando, peça licença se você estiver numa sala de reunião, vá no banheiro, lave seu rosto, se recomponha, mas não fuja desse estresse. Você precisa lidar com isso de frente, né? Para que você consiga transpor e transformar. Olha que interessante. É sair daquele ponto de estresse
que tenho certeza que tudo fluirá de forma extraordinária. Não julgue ou mude seus sentimentos com muita rapidez. Neste caso, a pressa é inimiga da perfeição. Já ouviu falar isso, né? A inteligência emocional é um processo gradual. Pode, né, ser lento e varia de pessoa para pessoa. Tente não descartar seus sentimentos antes de ter uma chance de pensá-los, né? Emoções saudáveis muitas vezes se elevam e caem como uma onda, aumentando e desaparecendo naturalmente. Seu objetivo não deve ser furar a onda antes de atingir seu pico. Ou seja, analise seus sentimentos. Não tome nenhuma decisão. Respire fundo para que você realmente tome uma decisão de forma mais assertiva. Pratique o responder ao invés do reagir. Segundo Goleman, o cérebro emocional responde aos acontecimentos de forma mais rápida do que o cérebro pensante. Por isso é importante se concentrar em suas ações e perceber a diferença entre o responder e agir. O processo de reagir é um processo inconsciente, onde experimentamos um gatilho emocional e nos comportamos de forma inconsciente, expressando essa emoção de maneira instantânea. Já o responder é um processo consciente, que envolve perceber como você se sente, depois decidir como você quer se comportar. Como digo antes, tome seu tempo e não se deixe reagir de maneira impulsiva e imediata. Isso é muito importante quando nós estamos muito estressados e você precisa responder um e-mail. Se você agir na emoção, você vai responder e colocar coisas, muitas vezes, que você não quer dizer de fato. Você está no ápice do estresse. Respire fundo, responda com calma depois de pensar. Olha que interessante, né? Porque o nosso inconsciente, ele vai responder de forma instantânea, e isso pode trazer consequências que cedo ou mais tarde a gente pode se arrepender depois. Então, antes de responder, né, antes de reagir, pense antes. Pratique o responder. Assim vai ser mais fácil. Isso envolve tudo na sua vida, todos os campos, não somente de trabalho, mas principalmente da sua vida pessoal. Fazendo dessa forma, tenho certeza que os seus hábitos e o desenvolver da inteligência emocional se fará presente. Pratique a empatia. A empatia é sobre entender o próximo, como alguém se sente ou se comporta de determinada maneira, e poder comunicar essa compreensão a eles. O estado de empatia deve começar de você. Quando se sentir ou se comportar de certa maneira, pergunte: por que eu acho que eu estou me sentindo assim? Ou por que eu acho que eu estou fazendo isso? Primeiro, né? O primeiro plano a resposta será: eu não sei, mas continue prestando atenção aos seus sentimentos e comportamentos, e você começará a notar diferentes respostas que chegam. Isso nos torna mais sensíveis e abertos. O perguntar. Se você já não teve oportunidade no psicólogo, ou se você já tem curiosidade, um dos exercícios que eles vão perguntar muito é fazer perguntas, justamente para que possamos buscar as nossas respostas com calma, dentro do nosso inconsciente, e realmente trazer para a nossa vida soluções de uma forma muito assertiva. E quando a gente fala praticar a empatia, isso vale em relação a todos os nossos comportamentos. Ninguém nasce mal, ninguém é mal. Às vezes a pessoa tem aquele determinado comportamento porque a natureza dela e o crescimento dela fez assim, o que não significa aguentar desaforos. Desaforo. Não é, a ideia não é essa e o propósito não é esse, mas o propósito é você compreender o outro e a situação que está ocorrendo naquele momento, para que você possa agir da forma mais adequada. Fez sentido para você? Tenho certeza que sim. E tenho certeza que você vai começar a olhar a si mesmo de uma forma totalmente diferente. E sabe como? De uma maneira extraordinária. Lembre-se que você veio para ser protagonista da sua história. Cria um ambiente positivo. Cria um ambiente positivo não só melhora a sua qualidade de vida, mas pode ser contagioso para as pessoas ao seu redor. Perceba o que está indo bem, o porquê e onde você se sente agradecido em sua vida.
Olha que interessante. Estar agradecido é muito legal. Lembre-se que também não significa que você vai conseguir contagiar todos à sua volta, e tá tudo bem. Mas a partir do momento que você está bem com você mesmo e você consegue transmitir isso a algumas pessoas, já é o suficiente. Às vezes as pessoas não estão preparadas para um lado positivo. E eu digo isso por experiência própria, por trabalhar numa multinacional e perceber que muitas vezes você fala bom dia para as pessoas, ainda tem pessoas que não respondem. Sabe por quê? Porque elas não estão de bem com elas mesmas. Errado eu perguntar e receber ou não receber a resposta? Não. Errado é o outro que não tem empatia o suficiente para entrar no padrão de vibração e de positividade que você está. Então não perca a sua positividade ou seu sorriso por ninguém. Continue vibrando, porque são através dessas vibrações e dessa positividade que as oportunidades surgem. Conheça seus limites e saiba como é suficiente. Há momentos em que é importante definir nossos limites adequadamente. Esses limites podem incluir o exercício do nosso direito de discordar, de dizer não, sem se sentir culpado, de estabelecer nossas próprias prioridades e nos proteger da coação. É importante saber quando é hora de mudar o seu foco. A inteligência emocional envolve não só a capacidade de olhar para dentro, mas também de estar presente no mundo ao seu redor. Discordar faz parte, mas se por algum motivo alguém te coagir a agir ou fazer, utilize a inteligência emocional. Às vezes o outro tem tanto medo da sua capacidade e do seu potencial que é mais fácil agir com coação do que realmente compartilhar e aprender junto com você. Então não subestime a sua capacidade de ser e do seu poder. E ainda que você receba uma recusa ou algum processo seletivo ou processo interno para crescimento e não dê certo, e receba um feedback que muitas vezes não é tão claro, não se preocupe, não era seu momento, mas sua hora vai chegar, porque a partir de agora você vai começar a olhar para um outro lado, de uma outra forma. Não é que você não tem capacidade, é que naquele momento as pessoas não foram capazes de ver o seu talento. Então a culpa não está em você, mas sim no outro. E isso não significa que você tem que culpar o outro, mas o que eu posso desenvolver para que as minhas habilidades sejam vistas de uma forma mais clara e que o meu talento possa ser extraordinário? Olha que interessante. Fez sentido para você? Os diferentes tipos. E aí, nós vamos entrar num tema muito interessante que eu fiquei assim encantado, que é a inteligência, a questão da inteligência. E ele coloca de uns pontos aqui incríveis. Então, vamos lá. Os diferentes tipos de inteligência, você sabe quais os seus? A inteligência humana é tida como o principal fator que nos diferencia dos demais animais do planeta. A mente é tão complexa e diversa que existem inúmeros campos de estudos dedicados a entendê-la. Na década de 1980, o psicólogo Gardner concluiu em seu estudo que havia 7 tipos de inteligência. Eram elas linguístico, lógico-matemático, intrapessoal, interpessoal, corpo sinestésico, inteligência espacial e música. Até então, acreditava-se que uma pessoa inteligente era apenas aquela com habilidade bem desenvolvida em raciocínio lógico e com uma boa memória. E isso quebra o paradigma em relação a pessoas que, eu sou mais inteligente que a outra. Cada um tem as suas habilidades e cada um pode ter, né, uma inteligência desenvolvida. Quando eu li isso, eu achei isso incrível. Eu, em si, raciocínio lógico para matemática não é meu forte, nunca foi, e eu não me vejo desenvolvendo esse lado, porque eu não tenho, né? Eu sou bem sincero em falar. Eu não sei vocês aqui, mas eu sempre gostei muito de lidar com o comportamento humano e de entender todo o processo da consciência humana, a parte comportamental. Por isso que eu acabei me formando em gestão de recursos humanos, entre uma das minhas formações, fora
as pós-graduações que eu fiz relacionada à psicanálise, programação neurolinguística e por aí vai. MBA em gestão do conhecimento. Então, tudo voltado a pessoas, a análise de pessoas. Então, eu acredito que a minha inteligência é voltada à questão de pessoas. Então, tenho certeza que isso vai fazer muito sentido para você e vai ajudar você a se autoconhecer e compreender que você sim é significativo ou significativa e que você tem muito para agregar aonde quer que você esteja. Seja você começando no mercado de trabalho agora, seja você que está no mercado de trabalho, seja para você que quer se realocar no mercado de trabalho, seja você que deseja ser empreendedor ou empreendedora, não importa. É para você que deseja evoluir e crescer. A teoria das inteligências múltiplas, idealizada por Gardner, foi precursora e abriu espaço para outras formas de habilidades cognitivas serem consideradas pelos estudiosos. Atualmente, foi adicionado o tipo de inteligência naturalista à teoria. Entretanto, há quem considere mais a outra, a existencial. Cada forma de inteligência reúne características específicas e todo mundo apresenta habilidades, né, nos diferentes tipos. Porém, normalmente, as particularidades de uma ou dois tipos costumam se sobressair aos demais. A teoria das inteligências múltiplas está organizada da seguinte forma, e agora que nós vamos ver, eu tenho certeza que vou matar a sua curiosidade para saber em qual você se encaixa. E é o que ele coloca: você pode ter mais de uma ou ter todas, não importa. Isso não te faz melhor do que ninguém. O que vai te ajudar é se entender e como se colocar diante do mundo mediante essas inteligências e como lapidá-las. Vamos lá? Inteligência linguística, a capacidade de expressão através da palavra, seja ela escrita ou falada. É o tipo mais comum. As pessoas em que essa inteligência é predominante tendem a ser bons comunicadores e têm facilidade em aprender outras línguas. Advogados, oradores, jornalistas, poetas e professores são alguns dos profissionais que apresentam a inteligência linguística aguçada. Olha, eu acho que eu me encaixo aí, hein? Eu gosto muito de falar. A escrita não muito, mas a falada eu gosto muito. E você? Faz sentido? Se encaixou com o seu perfil? Depois você me conta. Inteligência lógico-matemático. Eu ia falar linguístico-matemático. Não, lógico-matemático. Manifesta-se pela habilidade em desenvolver raciocínios dedutivos com foco no pensamento racional, lógico e cálculos matemáticos. Presente principalmente em pessoas interessadas nas ciências exatas, como cientistas, matemáticos, engenheiros, e quem tem essa capacidade bem desenvolvida costuma ter uma mente mais metódica e gosta de resolver problemas de aritmética e de lógica. Segundo Gardner, os testes de QI, coeficientes de inteligência, medem, né, apenas a inteligência lógico-matemática do indivíduo. Estes testes foram criados no início do século XX por Alfred, Victor Henry e Theodore Simon para determinar o nível de inteligência de crianças em idade escolar. Não é à toa que, enquanto a teoria das inteligências múltiplas se disseminou nos últimos anos, os testes de QI têm perdido espaço nas escolas. E olha que interessante, sempre se deram muito ênfase que a inteligência só é voltada se você é bom em matemática. E olha o poder da relatividade. Por que cabe aqui? Esse conceito de múltiplas inteligências coloca como várias pessoas como especiais. E é interessante desenvolver isso. Então, nós temos não somente a capacidade lógico-matemática, como também em outras áreas tão importantes quanto. E é o que é bem colocado aqui. Né? Esse teste de QI tem perdido muito espaço. Inteligência intrapessoal. Conhecer a si mesmo é a principal característica desse tipo de inteligência. Quem consegue identificar bem as suas qualidades, defeitos, vontades, acima de tudo, sabe utilizar esse conhecimento para direcionar sua própria vida.
é considerado o tipo mais raro entre os modelos da teoria de Gardner. As pessoas dotadas dessa habilidade percebem bem a condição humana e as crenças. São também capazes de neutralizar vícios, possuem autocontrole e são automotivadas. Habilidades encontradas em líderes espirituais, coachings e psicólogos. Olha que incrível, né? Eu acho que eu tenho um pouco disso, mas eu estou ainda no processo de me conhecer e saber dos meus sentimentos e das minhas emoções. Mas eu acho que eu estou aí a 80% desse processo. E você? Você tem essa inteligência intrapessoal? Conhecia sobre? Inteligência interpessoal, né? Aqui, a habilidade dominante é ter talento em lidar com os outros, sendo eficaz na comunicação verbal e não verbal. Saber identificar as vontades e as intenções dos que o cercam, tendo a sensibilidade de perceber os temperamentos e sentimentos das pessoas. Está presente em políticos, professores, coaches, psicólogos, terapeutas. O conceito da inteligência emocional, presente na psicologia, descreve a capacidade de identificar e analisar os próprios sentimentos e dos outros. A pessoa com este talento, isso em consideração para realizar as suas ações. Este conceito é o mais conhecido pelos estudiosos publicados por Goleman. Alguns estudiosos consideram que a inteligência emocional é uma combinação das inteligência intrapessoal, interpessoal da teoria das inteligências múltiplas. Olha que incrível, sensacional. Tenho isso também, isso eu tenho desde muito novo, que não faz muito tempo, né? Modéstia à parte. Não faz muito tempo de compreender o comportamento humano e entender, aquela pessoa é previsível. E às vezes não, não é. É porque a leitura que uma pessoa que tenha a inteligência interpessoal desenvolvida tem a capacidade de fazer a leitura nos sinais, seja no olhar, seja no mexer, seja no falar, seja no agir, você vai saber qual vai ser o próximo passo da pessoa. Isso é muito bom, mas é bom ter os pés no chão e realmente sempre buscar entender o contexto. Porque se por acaso não acontecer aquilo que você previa sobre aquela situação ou sobre a atitude daquela pessoa, você pode se frustrar e falar assim: meu, nossa, mas eu tinha certeza. Então, só pé no chão, estudar sempre. Por quê? Para aprender e aprimorar o seu talento. Inteligência corporal sinestésica. Traduz no talento de coordenar o corpo com a mente, sendo capaz de controlar os seus movimentos com maior precisão. Envolve a habilidade de movimentar o próprio corpo ou de manipular objetos. Esse está ligado ainda a um bom senso de ritmo. É predominante em atletas. Atletas, olha eu. Em atletas, artesãos, bailarinos e cirurgiões. Olha que incrível. E eu estava vendo uma cirurgia de bariátrica, incrível. E nessa cirurgia, o médico, muito preciso com o equipamento, era como se a mão dele estivesse lá dentro. De tão precisa, sem tremer, lógico, fazendo os nós, né? No caso da cirurgia bariátrica, aquela que faz os nós. E tão preciso. Então, vai muito, muito essa questão da inteligência corporal sinestésica, que é esse autocontrole sobre o corpo, equilibrando mente e corpo, né? Bailarinos que conseguem fazer aqueles movimentos depois de muito treino, mas não é para qualquer um, né? A pessoa tem que desenvolver. Olha que inteligência incrível. E atletas que seguem aí uma rotina, um padrão, ginastas, imagina. Então, essa inteligência corporal sinestésica é incrível. Inteligência espacial, caracterizada pela percepção aguçada do mundo visual, sendo capaz de enxergá-lo em 3 dimensões e manipular imagens. Quem possui essa forma de inteligência apresenta habilidades gráficas, de desenho e uma imaginação bastante fértil. É perceptível em arquitetos, designers, artistas plásticos, marinheiros e cartógrafos. Olha que incrível, né? Que eu chamaria essa inteligência espacial como também mente fotográfica, né? A capacidade de registrar espaço e criar e imaginar situações ali.
É realmente extremamente interessante. E aí, você possui essa inteligência espacial incrível? Inteligência musical. A inteligência musical está ligada na habilidade de saber distinguir o ritmo, o timbre e o tom, sendo capaz de refletir sobre a música, mas também de produzi-la e criar novas composições. Normalmente está relacionada com outros tipos de inteligência, como a linguística ou a corporal sinestésica, é predominante em músicos e compositores. Olha que incrível a inteligência musical e realmente para ter a capacidade de controlar time e, e essa e, e essa maneira de ser e fazer realmente não é para qualquer um. E pode perceber que tem músicos que não têm total inteligência musical, por quê? A capacidade muitas vezes somente de voz e não compõe. E tá tudo bem, tá tudo certo. Mas tem músicos que sim. Uma que eu admiro e eu acredito que tem uma inteligência emocional incrível é a Adele. Quando você ouve ela cantando, você consegue viajar, sentir a emoção. E quem já não se emocionou com uma música? Essa é a capacidade de um artista com a inteligência musical tão aguçada, de conectar pessoas e fazer com que as pessoas se sintam únicas e sinta essa emoção que a pessoa que está cantando e que compôs quer transmitir a você. E vamos para mais uma inteligência naturalista. Essa é nova. O talento para a compreensão dos elementos e fenômenos da natureza. Pessoas com a facilidade em identificar e classificar vegetais, animais, formações rochosas e também os componentes do meio ambiente. Foi o último tipo de inteligência a ser incluído na teoria das inteligências múltiplas e é predominante em biólogos, agrônomos, mas também em chefes de cozinha. E sabe por que chefe de cozinha? A capacidade de criar, a capacidade de sentir o cheiro e identificar através do cheiro qual tempero está sendo utilizado. Uma alquimia única e magnífica. Então, essa inteligência naturalista é a capacidade de sentir os elementos ao seu redor, e nesse caso, os chefes de cozinha estão aqui também, porque através das misturas podem criar pratos incríveis através do aroma, do sabor e desenvolver aí expectativas e ativar muitas vezes até memórias em outras pessoas. Você já não comeu aquele prato ou algo que te fez recordar da sua infância? É sobre isso. Algo que me faz recordar muito é o bendito bolo de doce de leite e ameixa. Isso me traz uma energia muito boa e significativa. E recentemente tive a oportunidade de comer um bolo que eu colocaria ele no grau de meu favorito, que é o bolo de doce de leite com ameixa, isso, aquela ameixa que muitos não gostam, e abacaxi. Essa mistura ficou simplesmente perfeita. Só não vou divulgar aqui o lugar justamente para não estar patrocinando. Inteligência existencial, a habilidade de refletir sobre a existência humana e as questões fundamentais sobre o propósito de ser humano na Terra. Isso é muito interessante. E eu vou terminar de ler e aí eu conto para vocês o porquê. Apesar de ser considerada por muitas pessoas como uma habilidade primordial, a inteligência existencial não está incluída na teoria das inteligências múltiplas de Gardner. Afirma que o fenômeno de suficientemente desconcertante é a distância das outras inteligências suficientemente grande para ditar prudência, pelo menos por hora. Filósofos e líderes espirituais são dotados deste talento. E realmente não é para todas as pessoas esse tipo de questionamento. Existem pessoas que levam a vida de uma forma tão tranquila, se o rio correr para cá, se o rio correr para lá. Mas tem pessoas, e aí nós vamos nessa linha dos líderes espirituais e filósofos, que já se aprofundou na questão da existência humana. Olha que incrível. A fim de trazer à tona uma capacidade de compreender e muitas vezes de transformar a vida das pessoas. Nem sempre para o bem, porque às vezes as pessoas elas vão numa linha de raciocínio de verdade absoluta, e na vida eu sempre acreditei que não existe verdade
absoluta, e a filosofia ela vem para pregar isso, que ela prega o pensamento, o pensar, o analisar e observar, e é sobre isso. Então, e você? Você tem essa inteligência existencial de refletir e pensar? Quando você parou com seus amigos numa praça, e numa noite estrelada, olhou para o céu e questionou o porquê de estar aqui? Qual o seu propósito? Qual o propósito da humanidade? Não? Me conte que eu quero saber. Os tipos de inteligências listados fazem parte das pessoas, porém, o desenvolvimento mental de cada uma depende não só das suas capacidades inerentes, mas também das influências, estímulos e alimentação que recebem. Por exemplo, uma criança com inteligência naturalista não irá desenvolvê-la se não for exposta ao meio natural. Os primeiros anos de vida são fundamentais para o desenvolvimento das potencialidades do cérebro. Hoje percebe-se que o uso frequente das tecnologias pelos jovens faz com que eles desenvolvam certas habilidades como a capacidade espacial, velocidade de pesquisa e de troca de atenção entre tarefas. Essas habilidades, se bem trabalhadas, podem se tornar ferramentas muito úteis no futuro, ou não. Vai depender da forma que se trabalhar, né? No fim, o mais importante é perceber quais os tipos de inteligência com que você mais se identifica e explorar as suas potencialidades, porque isso vai fazer com que você se transforme numa pessoa extraordinária, de fortes habilidades, e tenho certeza que conquistará o mercado de trabalho e o círculo de amizade de uma forma incrível, porque tenho certeza que as pessoas vão querer ficar muito perto de você e ouvir o que você tem a dizer. Então, bora lá? Desenvolver os seus talentos e transformar os seus caminhos? Criar uma condição de vida única, capaz de criar possibilidades, destruindo todas as pontes que existem nos seus caminhos e criando, sabe o quê? Ao invés de pontes, degraus extraordinários. Essas pontes que te levaram até a incerteza, agora vai desenvolver degraus capazes de te levar e subir a lugares inimagináveis, que é a sua potencialidade e a sua capacidade. Então, deixa uma reflexão. Quanto mais inteligência tivermos, mais incríveis são as coisas que podemos criar. Por Beatriz Mello. Gratidão a vocês, essa aula foi incrível, inspiradora, e tenho certeza que a partir de agora você verá o mundo e o meio que você vive de uma forma diferente. Essa foi minha contribuição ao planeta Terra, agradecendo a matéria, né? Vale salientar a matéria criada pelo, deixa eu pegar aqui, pelo site, né? Hipercultura, www.hipercultura.com, que fez uma matéria incrível. E aí, contribuiu para a aula de hoje. Gratidão a todos vocês e até mais!